Se você quer tratar a dor do seu paciente por completo, de forma rápida e eficiente, você concorda comigo que não tem como fazer isso se você só sabe metade do tratamento? Parece óbvio, até meio besta, né? Mas quem vai tratar alguém sem saber metade do tratamento? É mesmo? Pois é. Mas é justamente esse motivo para os seus pacientes demorarem 5, 10, 15 sessões para ter um alívio de dor significativo. Não porque você é incapaz, porque não estudou direito no curso que você fez, mas porque o lugar onde o curso que você estudou só te explicou metade do conhecimento quando se trata de alívio da dor. E o pior, nem é culpa deles também. E você vai entender o porquê. Por isso que eu estou aqui agora para te explicar a outra metade do conhecimento. A peça que está faltando para você entender não só o motivo dos seus pacientes não melhorarem como você gostaria, mas também para você começar a aplicar amanhã mesmo esse conhecimento e começar a fazer seus pacientes saírem aí da primeira sessão sem dor. Não lá pela 10ª, 20ª sessão. Eu sei que seu tempo é limitado, porque eu sou fisioterapeuta há 20 anos e sei como é trabalhar todo dia ali, dia e noite, cansado. Por isso que eu prometo 2 coisas para você, e cada segundo nessa noite será respeitado, e que valerá muito a pena. Eu criei essa aula para te ensinar de forma mais breve, didática possível, sem conversa fiada, e com demonstrações práticas, como você pode começar a tratar amanhã mesmo seus pacientes com agulhamento estável. A técnica comprovada que eu e meus alunos usamos em milhares de casos para eliminar dores de décadas de meus pacientes sumir em segundos, já na primeira sessão, sem estar tocando no local da dor. Então não importa se é por conta de problema articular, muscular, neuropático, lesão aguda, crônica, enfim. Se o seu paciente tem a dor, o método funciona. E você vai entender o porquê. Não é acupuntura não, muito menos placebo. E nem esoterismo. É uma técnica diferente de tudo que você já viu e embasado em casos reais e em ciência. Vou te provar isso agora, te ensinar todo o passo a passo desse método. Primeiro, eu vou te explicar por que tratar longe da dor é mais eficiente. E vou provar isso na prática, viu? Com vídeos demonstrativos de pacientes reais. Depois, você verá quais os 3 passos simples do método de agulhamento distal que qualquer profissional pode estar aplicando, independente se você é fisioterapeuta, massoterapeuta, médico, enfermeiro, acupunturista, qualquer outro. Terceiro, os 3 pontos que uso até em casos considerados impossíveis e pacientes com dores crônicas de anos, mas que somem em segundos, em regiões bem diferentes do corpo. E claro, como você pode começar a usar logo após essa aula. O quarto, porque é natural que ocorra um efeito celebridade no seu Instagram. E ele naturalmente lote e procure seus pacientes, da mesma forma como aconteceu com o meu. E quinto, porque depois que eu conheci essas 2 pessoas, eu tomei uma decisão que me custou mais de R$11.000. Parei de dar resultados demorados e comecei a dar resultados praticamente imediatos em uma sessão. Mas antes de chegarmos lá, caso você não me conheça, meu nome é Felipe Carbel. Sou fisioterapeuta, acupunturista, osteopata. Estou nessa área há quase 20 anos. Hoje, graças a Deus, eu consigo ajudar muitos pacientes. Tenho 2 cliques bem conceituados aqui em Recife e recentemente fui até chamado para participar no maior congresso internacional da nossa profissão de fisioterapia. Mas nem sempre foi assim não. Eu atendia ali, paciente precisando de 10, 15, 20 sessões. Era muito frustrante. E o pessoal, eu chegava em casa acabado fisicamente. Às vezes o paciente perguntava, em quanto tempo você não vai ficar sem dor, doutor? E eu não sabia como estava respondendo esse paciente. Eu tinha que dizer, não, é um processo, dona Maria, para que ela tivesse calma. Porque não dava para criar falsas esperanças para ela. Até que eu descobri que eu estava limitado ao conhecimento ocidental. Mas existia um mundo completamente diferente na medicina oriental que eu ignorava. Era como se eu tivesse aprendido só a metade que existia quando tratava tratamento da dor. As pessoas se acostumaram a ignorar esse outro lado do mundo. Por preconceito mesmo, viu? Muito provavelmente. E esse conhecimento nunca foi passado para a gente. E é aqui que entra o primeiro ponto que vocês precisam desmistificar sobre o tratamento da dor. Vocês precisam entender, pessoal, por que tratar de longe da dor, além de ser muito mais seguro, é também muito mais eficiente. E explicação para isso envolve o que eu chamo de sistemas meridianos correspondentes. O que seriam meridianos, pessoal? Alguém sabe? Então, os meridianos, considere como os caminhos invisíveis que percorrem ali ao nosso corpo, tá? Por onde passa uma energia vital. É que os chineses, para eles consideram como Qi, tá? Então, tem gente que ouve esse palavreado aí de energia e já olha meio atravessado assim, né? É muito interessante isso.
Mas já parou para pensar que a corrente elétrica do nosso corpo, impulso lá que percorre do sistema nervoso central, ele gera nada mais nada menos do que o quê? Energia, pessoal. Tá certo? Só que é uma energia elétrica, tá? Então a diferença é que o pessoal lá do Oriente pensa de outra forma. É por isso que consegue enxergar coisas que a gente aqui não enxerga. Então, para simplificar a teoria dos meridianos, pense no corpo como uma cidade e os meridianos como ruas e avenidas. E a energia é como os carros que estão andando ali, ó, entre aquelas vias. Então, se o trânsito flui bem, tudo funciona direitinho, concorda? A saúde vai estar em quê? Em equilíbrio. Mas se tem um engarrafamento, uma rua bloqueada, um acidente, aí é onde começa o problema. E isso pode estar causando o quê? Dor ou doença. Ou seja, nosso objetivo aqui é usar agulhas em pontos específicos desses meridianos para estar ajudando a liberar o fluxo de energia e equilibrar o corpo e aliviar os sintomas do paciente, tá? Então, dito isso, da mesma forma que nos tratamentos convencionais, a primeira etapa do nosso método também é fazer o nosso diagnóstico, tá? Mas não é o diagnóstico médico não, e muito menos com o exame de imagem. Aqueles exames de imagem, entendo, são importantes sim, viu? Mas para o nosso método, eles são irrelevantes. É mesmo, doutor Felipe? São irrelevantes, viu? Você pode usar exame de imagem como complemento no tratamento. Se quiser associar, de repente, outra técnica que você já utiliza aí, tá certo? Mas que fique bem claro, tá? Esse método não é para você estar abandonando tudo que você aprendeu, não, ao longo da sua trajetória, não, ao longo da sua carreira, tá certo? Pelo contrário, é complementar, é somar, tá bom? Então, a primeira etapa do nosso método é fazer o diagnóstico identificando os canais afetados, os meridianos afetados ali, que passam pela queixa do paciente. E para isso, então imagine, o paciente ali está com a dor no ombro, tá? Está com a dor nessa região, uma tendinite do supraespinhoso, né? E aí a gente identificou lá que o canal que passa por ali, o meridiano, é intestino grosso. Então, o meu diagnóstico, Dona Maria, a senhora está com desequilíbrio no canal do intestino grosso, tá certo? Esse é o meu diagnóstico. Tudo bem? É o nosso diagnóstico do método, viu? Não é tendinite do supraespinhoso não, tá bom? Mas, doutor Felipe, se minha paciente ali tem uma lesão de menisco, né, tem uma tendinite da pata de ganso, bursite, artrose no joelho, profissionais de saúde, esqueçam os diagnósticos tradicionais, tá? Porque a gente não está utilizando o método tradicional não. Tudo bem, né? Esse método aqui, ele é diferente, né? A gente está utilizando um método que é do outro extremo do planeta, tá? Então o raciocínio que utilizamos também é diferente. Então se você quer estar usando esse método, escute bem, tá? A gente precisa estar adotando o diagnóstico do método. Então não é porque você é osteopata que vai estar seguindo o raciocínio clínico da osteopatia, não. E nem o raciocínio clínico da quiropraxia para você que é quiroprata, tá? Então é um método como qualquer outro, tá certo? Mas só que exige que você use o raciocínio específico do método. Ficou claro até aqui? Então, claro, você pode estar também complementando, né, depois com o que você já faz. Mas durante o tratamento, siga o raciocínio do método. Dito isso, depois de identificar o canal afetado, canal meridiano, a segunda etapa é identificar outros canais que possam estar corrigindo aquele ali que está doente. Pode estar equilibrando aquele que está doente, tá? E é claro que você não vai estar fazendo isso no achismo, né? Tem um método de escolher e eu explico tudo em detalhes na nossa formação do agulhamento distal, tá bom? Eu ensino lá o passo a passo de como você está escolhendo outras alternativas, outros canais para estar equilibrando aquele ali que está doente, tá? Mas apenas para você ter uma ideia, para você entender, sabe que no nosso corpo tem canais que outros canais têm correspondência com ele, tá? Ou seja, canais que se encontram, que se complementam, tá? E um interfere no outro lá, no sentido positivo, né? Então, nossa missão aqui é encontrar um canal correspondente no local mais seguro, mais distante da queixa do paciente ali, para estar tratando o seu paciente. E estar tratando, inclusive, com mais eficácia, viu? Então, vamos supor, o paciente com a dor no ombro, identificamos ali com o canal afetado do intestino grosso, que a gente já falou isso agora há pouco para vocês, né? Então, tá certo. E qual é o próximo agora, né? Eu identifiquei que o canal é intestino grosso ali, ó. O próximo passo é determinar outros canais correspondentes que vão estar equilibrando aquele canal que está afetado ali, tá? A gente vai estar escolhendo outros canais para estar tratando aquele canal do intestino grosso. Então, seguindo esse exemplo, se você está com uma dor no ombro, você pode estar escolhendo um canal que passa ali pelo quadril, por exemplo. Eu vou estar estimulando qualquer local do quadril? Não, né? Vai estar deixando mais claro aqui para vocês. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que o paciente ali está com a dor no joelho, por exemplo, sei lá. Né? Então, nesse caso, uma das melhores formas de estar tratando dor do seu paciente aí é pelo cotovelo. Mas qualquer local do cotovelo? Não. A gente vai estar escolhendo um canal que tenha correspondência com aquela lesão ali do joelho do seu paciente, tá bom? E aí é muito engraçado que quando o paciente não conhece o método, ele já vai levantando ali a calça, a saia ali, né, pensando que a gente vai estar estimulando
o joelho dela ali, mas não é no joelho não que a gente vai estar estimulando não, tá bom? É um agulhamento distal de distante, tá certo? E aí exemplos aqui, né? Acontece muito no nosso consultório. Dona Maria, eu quero seu braço, viu? Seu cotovelo aqui, por favor. Engraçado, né? Então veja a segurança nisso tudo aqui, né? É um problema no joelho, uma região muito sensível do paciente, ele está pegando ali o cotovelo, por exemplo, né? Então a segurança é muito bacana nesse método, algo que me chamou muita atenção, tá? E aí uma historinha para vocês aqui, uma vez um paciente me disse, Dr. Felipe, eu tenho 60 anos e pouco aqui, né? E até hoje eu sabia que eu tinha 2 joelhos, né? Mas agora eu vou estar saindo aqui com 4 joelhos, os 2 de baixo e os 2 de cima. E aí se minha amiga me perguntar, Dr. Felipe, Dona Maria, Dr. Felipe colocou agulhas em que joelho? Onde foi exatamente que ele colocou? Aí eu vou responder para ela, vizinha, você quer saber que joelho? Ou no joelho de baixo ou no joelho de cima, né? Então a gente estimula o paciente no joelho de cima, viu? Tá certo? Tá? Então isso é só uma brincadeira, viu, pessoal? Mas é para você saber que o local da aplicação é importantíssimo, tá? Você pode estar tratando o joelho do paciente de diversas formas, tá? Isso é muito bacana, esse método, que não tem algo, não existe um tratamento fixo não, tá bom? Ah não, é decorar protocolos ali e se não melhorar o paciente. Não tem uma segunda alternativa, não terceira alternativa tem, viu? Então, mas isso também significa que você pode estar colocando a agulha ou pressionar com o dedo, tá? O local ali correspondente daquele paciente. É aí onde entra, na verdade, a terceira etapa do método, né? Então existe uma técnica por trás que você vai estar escolhendo o local, mas não dá para estar explicando aqui em detalhes, né? Aí tem que ver as correspondências adequadas ali, tá? Então quem tiver interesse na nossa formação de agulhamento distal, nós temos uma explicação do método para cada uma parte do corpo, tá bom? Então tudo em detalhes, né? Bem direitinho e direto ao ponto, tá? Sem enrolação ali, ó. Por isso que essa nossa formação é bem bacana, tá? Você não precisa de meses para estar tratando o seu paciente ali não, ok? Então estudou e poucos dias ali, ó, já está colocando a mão na massa, tá? É bem bacana. Então, para dar um exemplo aqui, prático para vocês, né? E já está entregando aqui algo para vocês estarem aplicando aí, vou mostrar alguns pontos aqui para vocês, confira. Então vejam, ela chegou mancando, não conseguia dobrar o joelho dela. Tratei como? Pelo cotovelo. E 3 minutinhos ali, ó. Olha esse resultado. Copo na pia. Não, vamos começar a virar essa chave a partir de hoje, viu? A senhora vai ver. Tocando aqui dói. Dói. Esse daí é Aqui, né? Artrose aí nos joelhos, né? a artrose. Pode voltar. Diretamente de São Paulo. Todo tipo de tratamento já fez? Tudo. O joelho direito vai ficando gostoso. Faz tempo que eu não sinto ele assim. Tô ficando emocionada, doutor. Tá ficando emocionada? Eu tô pensando nos meus filhos, nos meus netos. Ai, senhor, eu tô ficando emocionada, meu Deus. Eu achava que eu nunca vinha aqui, meu Deus, obrigado. Tô sentindo minha perna, tá legal. Estamos apenas começando. Diretamente de São Paulo, viu, pessoal? Como é que a senhora tá, dona Cidinha? Bem melhor. Glória a Deus e glória ao meu médico, meu fisioterapeuta. Isso é acupuntura, transformando vidas. Dor lombar de 15 anos, tratada pelas mãos. Dor na coluna, muita dor no joelho, né? Computador. É 24 horas por 48. 24 horas por 48. Muita dor aí, viu, pessoal? Detalhezinho que a senhora estava me dizendo, né? Que veio aqui, mas não acredita, né? Acredito. Eu gosto assim, tá certo. Eu gosto da verdade também, viu? Eu gosto da sinceridade. Já veio dizendo logo, né? Que não acreditava, não foi? Foi. Muito bem, tá certo. Dói aqui. Dói. tudo bem. Aqui dói aqui. Dói. Qual é o joelho que dói mais? Esse. O esquerdo, né? Esse aqui dói mais. Certo. Tocando no meio aqui, dói. Dói. Aqui atrás. Isso tá tudo dolorido. Tudo dolorido. É tudo dolorido. Certo. 0, assim, dor nenhuma. 10 é aquela dor insuportável. Estaria em quanto essa dor da senhora? Tá insuportável. Certo, tudo bem. Muito remédio, O né? remédio é demais. Meu Deus do céu, Senhor. Vamos andar. benção. 80% da coluna. Ô, benção. Nunca pensei que eu ia andar mais assim. Vai, oxe, é claro. Mas é claro que vai andar assim. Oxe, isso aí é café pequeno, isso aí a gente resolve, viu? Dor no ombro, tratada pelo quadril. O ombro assim, isso, ok. Baixa. Levante o direito. Certo. Dói, né? Ok, baixa. Mais uma, 9. A última, 10. Diga pra mim, onde é que dói o ombro? Dói muito menos. Quase não sinto doer. Parabéns, grande trabalho. Que bom. Mas a dor está bem melhor.
Bem melhor. Quase acabou. Tem muita gente, André, que acha que é combinado. Isso. Fantástico. Mas, Felipe, isso parece muito simples demais. É exatamente por isso que funciona. O simples funciona, pessoal. A medicina chinesa entende conexões que o Ocidente ignora, viu? Há séculos. Os meus pacientes vão achar estranho eu não tocar no local da dor ali. Como é que eu vou fazer? Pelo contrário, eles ficam impressionados e vocês trabalham com total segurança, sem risco de atingir algum órgão vital, sem mexer na área inflamada. Primeiro, vamos demarcar uma área entre o primeiro e o segundo metacarpo. Bem na junção deles tem o primeiro ponto, tá certo? A junção mais proximal entre o primeiro e o segundo metacarpo seria o primeiro ponto, né? A gente vai encontrar a cabeça do segundo metacarpo, né, um pouco mais proximal, e o segundo ponto está exatamente aí, ó, né, mais proximal da cabeça do segundo metacarpo, tá certo? O terceiro ponto, entre a cabeça do quarto e quinto metacarpos, entre eles lá, ó, a gente vai ter o terceiro ponto, tá certo? Essa região aqui, ó, pessoal, viu? Então, primeiro ponto está bem entre a junção do primeiro e segundo metacarpo, confiro aí, então encontrou a articulação, né, ó, na região mais próxima entre essas articulações, tá? Primeiro e segundo metacarpo. Então, sentido do agulhamento aí, do sentido da região tenar aqui, ó, tá? Seria esse agulhamento. O segundo, eu não costumo usar o mandril, tá? Tô tentando encontrar uma forma aí para mostrar para vocês como é que é o agulhamento, tá bom? Para a mão não ficar na frente aí da câmera. O segundo ponto é no sentido da região ulnar, né? Por baixo do segundo metacarpo, tá? Sentido ulnar, tá bom? Daqui para cá, ó, sentido ulnar, certo? Um pouco mais proximal da cabeça do segundo metacarpo, você vai baixar como se quisesse por baixo do segundo metacarpo, viu? Por baixo do segundo metacarpo, nesse sentido aqui assim, ó, tá? Tudo bem? Esses são dois pontos aí muito poderosos para a dor na lombar, tá certo? Bem bacana, viu? Se você tiver duas agulhas, use essas agulhas aí, tá bom? Então, primeiro, recapitulando, na junção ali proximal entre o primeiro e o segundo metacarpo, e o segundo ponto, né, imediatamente mais proximal da cabeça do segundo metacarpo aí, tá certo? Um agulhamento mais inclinado no sentido da palma da mão aqui, ó, tá? Nesse sentido para cá assim, ó, a agulha, tá bom? Terceira e último ponto, entre, né, na região aí, no espaço entre o quarto e quinto metacarpos, tá certo? Você bateu ali o mandril ali, ó, veja aí a dificuldade. O ideal, pessoal, no mandril só bater uma vez, viu? Bateu uma vez, a agulha já entra logo, tá certo? Eu não trabalho com mandril, tá bom? Seria aí, ó, o terceiro ponto seria um ponto perpendicular, tá certo? Seria nesse sentido aí, esses três pontos. Vamos lá, falamos lá que o ombro tem relação com o quadril. Então imagine a linha articular do ombro como se fosse a linha articular do quadril, tá? Então, estamos procurando aí exatamente a região da linha articular, embaixo ali do acrômio, tá bom? E aí vamos estar procurando pontos sensíveis nessa área, para a gente poder estar tratando o nosso quadril. Claro, pessoal, que no quadril tem uma região muito grande, né? Tanto na região anterior, lateral, posterior, mais profunda ali do quadril, e o ombro a mesma coisa, tá certo? Mas o que a gente pode estar encontrando aí, a grosso modo para vocês, procurem pontos sensíveis nessa linha, tá bom? Então, embaixo do acrômio ali, você pode procurar uma área sensível, tá? Então, em torno de uma distância de 2 a 3 dedos ali, ó, nessa área você pode estar procurando pontos sensíveis, tá certo? E está estimulando o seu paciente. Então, áreas correspondentes ali é uma área, se você observar, que o ombro tem muito músculo, assim como o quadril tem muito músculo aí, né? Então, você procurou um ponto sensível na palpação, viu? Você procurou um ponto sensível, encontrou aquele ponto sensível ali, ó, você vai lá e usa a agulha, tá? Vai usar o mandril ali, ó. Então, o movimento é isso aí, ó. Bateu uma vez ali só, tá? E depois aprofunda um pouquinho essa agulha, tá certo? Pense assim comigo. Se a queixa do seu paciente ela é mais profunda, você vai ter que estar estimulando, vai ter que aprofundar nessa agulha aí, tá bom? Então, eu tô com uma dor ali, independente qual que seja a queixa, viu? Se é uma artrose no quadril, uma síndrome do piriforme, né? Enfim, qualquer coisa, uma ciática ali, que aquela dor está bem concentrada ali no quadril ali, ó, na região do glúteo, tá? Você pode estar utilizando essa abordagem aí, tá certo? Bem bacana, viu? Então, sempre fazendo asepsia, tá? Como eu falei para vocês, não uso o mandril, eu vou diretamente na agulha ali, eu acho mais prático, é mais rápido para mim,
tá bom? Então você vai aprofundar, viu? Quem é da nossa comunidade sabe que nesse método, bem diferente da acupuntura tradicional, é que na grande maioria das vezes o agulhamento é mais profundo, tá? Então a tendência é o paciente sentir um pouquinho mais essas agulhas, viu? Em compensação, por seu estímulo muito mais forte, o resultado ele é muito mais poderoso, tá bom? Ó, bateu uma vezinha ali, ó, tirou o mandril, aprofunda essas agulhas. Veja lá, tá vendo? Tô nem acostumado a usar o mandril. Veja a forma como é que a gente coloca o mandril ali, ó. Primeiro pelo cabo, viu? Sempre pelo cabo, tá certo? Ó, bateu uma vez ali, ó, e depois aprofunda. É pra você ficar, né, batendo assim devagar. Não, bate uma vez ali, que quanto mais rápido essa agulha penetrar na pele do paciente ali, menos incomoda ele, tá certo? Do que você ficar brincando ali com a agulhinha. Não, bateu uma vez ali, ó, rápido, velocidade. Não tem força não, é velocidade. Bateu rápido ali, ó, e aí aprofunda um pouquinho essas agulhas. Imagine, pessoal, uma área acima do tornozelo, tá certo? Imagine aí a tíbia, né? Que é esse ossinho aí da canela, tá certo? Você vai estar procurando bem em cima do osso pontos sensíveis, tá? Logo acima do maléolo medial, que é aquele ossinho ali do tornozelo, na parte interna da perna, tá certo? Você vai estar massageando ali, ó. Pistola de massagem, lembrando que pistola de massagem aí nessa região que tem pouco tecido mole, ele é mais sensível, né? Pode machucar, tá certo? Então, como a gente já falou aqui, qualquer tipo de instrumento você pode estar utilizando, viu? Pistola de massagem, seu dedinho ali, suas mãos, tampinha de caneta, algo um pouco mais pontiagudo, tá certo? Qualquer instrumento, viu? Inclusive as agulhas, tá bom? Ali, ó, né? Tocar no osso ali, o paciente se queixa, viu? Então, maléolo medial ali, ó, você vai procurar a região mais sensível, tá? Nessa área, tá ok? Então, uma forma de tratamento, tá? Tem o mandril e a agulha de acupuntura, sempre pelo cabo. Esse estímulo aí é oblíquo, tá certo? Então é deslizando pela tíbia, viu? Não é para estar tocando na tíbia não, é como se fosse sentido até o tendão de Aquiles ali, deslizando sentido para baixo, no caso, né? Tá? Não é para estar encostando ali, ó, na tíbia, não, é deslizando assim, ó, tá certo? É deslizando, não é nesse sentido perpendicular não, tá bom? Bem bacana esses pontos, viu? Tratar dores no ombro. Então, como complemento, temos a sangria também, que é meu xodó, para casos extremamente complexos. Então, extremamente seguro é o método, quando aplicado de forma correta. Aí não. Pronto, isso aqui é como se fosse uma sessão de fisioterapia, tá certo? Não qualquer sessão de fisioterapia, né? A fisioterapia, aquilo ali era um movimento que doía mais. Ficava mais dolorida, né? Era. Não é Eu fiz 20 sessões, né? Mas nunca sabia o que era que tinha. Então isso não é consulta. A senhora não melhorou não, foi com a fisioterapia? Não. E aí que vocês estão vendo aqui, pessoal, é como se fosse uma sessão de fisioterapia, tá? Só que de uma forma bem mais eficiente, viu? Eu tenho certeza disso, tá? Então a fisioterapia tradicional tem suas limitações, principalmente aquelas técnicas que a gente aprende apenas na faculdade lá, né? Então, às vezes, o paciente sai até mais dolorido depois de tantas sessões ali e não sabe o que realmente está acontecendo, né? E são determinadas técnicas que geram isso no seu paciente, né? Já com a sangria, o processo é bem diferente. É por isso que a técnica é tão eficaz. Tá? E eu explico tudo isso detalhadamente no nosso curso, viu? Dentro da nossa formação de agulhamento distal, tá certo? Agora, como exemplo, imagine que eu fiz sangria na perna esquerda do paciente e depois eu peço para ela andar. E sabe o que ela geralmente me diz? A maioria, viu? A maioria dos pacientes me fala assim: Dr. Felipe, estou sentindo, sabe de uma coisa? Estou sentindo a dor na outra perna. Por que isso acontece? Não é porque a dor foi transferida não, viu, pessoal? Pelo contrário, né? O cérebro, ele naturalmente registra onde há mais dor, né? Então imagine lá, ao aplicar a sangria a dor na perna esquerda ali, ó, aliviamos a dor daquela região, tá? E parece que aquela dor foi transferida para outra perna. Isso é extremamente normal. Acontece com muita frequência, viu? E, na verdade, o que a gente fez foi diminuir aquela dor. E aí o que ficou em evidência ali, ó, foi a dor na outra perna, tá certo? O que a gente vai fazer agora? Vamos estar tratando aquela dor ali, tá? Então a gente usa muito esse termo aí no nosso paciente. Eita, a dor andou. O que a gente vai fazer? Vamos atrás dela, né? Que a nossa comunidade sabe muito bem disso, né? Muitas vezes a dor anda, mas ela não deixa ela fugir não, né? E aí o que a gente vai fazer? Vamos começar a cuidar da outra perna do paciente. E ele sai feliz da vida e com uma melhora significativa já a partir do primeiro atendimento, tá bom? E a gente poderia estar falando aqui sobre sangria e sobre o fluxo sanguíneo, certo? Agora imagine, pessoal, o sistema venoso profundo e o sistema venoso superficial, tá? Temos as veias perfurantes ali, entre elas, tá? E aí o que acontece? É que no sistema venoso profundo, o fluxo ele é muito maior, é onde
né, carrega ali o maior fluxo sanguíneo, tá? Os vasos são mais calibrosos, né? E aí já na sangria a gente trabalha apenas na parte superficial, nos capilares mais superficiais ali, onde aquele sangue está mais estagnado, aquele sangue está mais parado. Entenda-se parado ali como se aquele fluxo estivesse mais reduzido, certo? Então se o paciente está com muita inflamação naquela região, por exemplo, ali no joelho, né, ou em qualquer outra região inflamada, o que é que a gente deve estar fazendo? Então o que precisamos fazer é diminuir aquela pressão no local, né? Porque aquela inflamação ali, pessoal, gera toda uma cascata inflamatória, né? Processo inflamatório ali que aumenta a pressão no local, não é? E aí uma das formas de a gente estar aliviando aquele processo inflamatório, a pressão naqueles tecidos ali, é a sangria, sobretudo nos vasos mais superficiais, né? Nos capilares mais superficiais, tá bom? Então quando a gente faz isso, a gente percebe que o sangue está mais escuro, né? Mais estagnado. E é bem interessante que ao longo do tratamento, né, é uma dúvida muito comum dos profissionais aqui, mas sangue venoso é mais escuro. Eu sei, mas quando você começa a fazer esse tratamento, e o paciente vai evoluindo, você vai ver que o sangue ele vai clareando, tá certo? Então é muito bacana, tá? Então nós retiramos aquele sangue que estava preso ali e acaba aliviando a pressão, tá? Então porque se a região ali está muito congestionada, pessoal, a fáscia, ela começa a comprimir o sistema venoso profundo, tá? E quando você libera isso daí, melhora aquela pressão. O resultado é impressionante, viu? É muito bacana, tá? Então, o paciente sente um grande alívio, uma leveza na perna, tá? É muito comum eles relatarem isso. Doutor Felipe, eu estou sentindo minha perna muito mais leve. É impressionante, tá? É algo que ela já vinha sentindo ali durante muito tempo, né? Então, um exemplo claro aí foi de uma paciente que ela pensava que tinha uns 200 quilos em cada perna, tá? E depois do tratamento de sangria, ela sentiu uma leveza muito grande. É bem isso, viu? Que ela relatou aqui. Então, não é só a dor que não diminui não, tá bom? Mas a sensação de peso lá tem um alívio bastante significativo, tá? E agora, um outro tipo de sangria, pessoal, que eu vou estar mostrando para vocês aqui é o tratamento para artrose no joelho, que ele é muito eficaz, viu? A gente atende todos os dias aqui no nosso consultório, tá? O paciente que viajou mais de 4 horas para ser tratado aqui com o nosso método de agulhamento distal e teve um resultado bem bacana, viu? Bem positivo. Ele veio até Recife, onde a gente fica aqui buscando alívio para a dor, né? De muito tempo, né? Muito sofrimento, muitos tratamentos aí sem sucesso, tá? Então, para vocês terem uma ideia, hoje em dia eu atendo vários pacientes, viu, de fora de Recife aqui. Mais de fora do que daqui de Recife, tá bom? É uma exceção atender pacientes daqui, tá bom? De tão grande é a procura, viu? Aí dói. Aqui, dói, né? Tudo sensível, né? Aqui na Eita, frente dói mano. também. Dor nos 2 joelhos, né? Isso. Já fez infiltração, fisioterapia e nada resolveu. Lindo. A gota ali, ó. Todo descompensado aí, mas é isso mesmo. Fazer um tratamento, né? Como é que você está, Edson? Me sentindo bem melhor. Tá sentindo bem melhor, né? Tá bom, que bom. Maravilha. Vou continuar o tratamento lá, viu? Com certeza. Quantas horas de viagem? 4 horas de viagem, é? 4. 4 horas de viagem, pronto. Vou botar seu filho para lhe tratar agora, viu? Obrigado, doutor. Tá bom, meu amigo? Fica com Deus, viu? Maravilha. Obrigado pela confiança, viu, pessoal? Agora, o que vocês acham que aconteceria se vocês seguirem o que mostrei no segredo número 1, identificarem os canais correspondentes e usarem o que mostrei no segredo número 2 para aplicar os 3 passos corretamente e aplicarem o segredo número 3 com os 4 pontos poderosos? Vocês acham que conseguiriam dar resultados que os seus pacientes nunca viram? Através do agulhamento distal que o Dr. Felipe ensina, a gente consegue realizar tratamentos muito eficazes para os pacientes. Eles saem bons já na primeira sessão. No começo eu fiquei um pouco meio retraído em fazer, porque eu não sabia se realmente era algo verídico, né? Mas a partir dos primeiros momentos que eu fui fazendo o curso e aplicando nos pacientes, eu pude ter a certeza de que era realmente verídico, tá? Desta forma, comecei a atender meus pacientes com os cursos que eu fiz com o Dr. Felipe e os resultados de alguns em 1 ou 2 sessões já estavam sanados da dor. Os meus atendimentos anteriormente me causavam às vezes muitas frustrações, porque eu queria dar o melhor para os meus pacientes, queria acolhê-los. E muitas das vezes eu tinha que fazer muitas sessões e mesmo assim não alcançava o objetivo qual eu desejava. Hoje, após o treinamento, a minha vida é outra. Eu tenho visto resultados fantásticos e maravilhosos na vida dos meus pacientes.
Porque tem acontecido muitas das vezes, não só uma, mas muitas das vezes, de na primeira sessão eles terem alívio de 80% de redução das suas dores. Isso é fantástico, porque antes eu não conseguia ter esse resultado. Pois é. Quantos de vocês estão entusiasmados com o que acabamos de ver? Quantos estão empolgados com uma nova oportunidade aí pela frente para fazer a diferença de fato na vida de seus pacientes, sua família também? Pessoal, isso tudo que vocês estão aprendendo, vocês não veem em lugar nenhum. Não vem mesmo. E foi graças a esse método que hoje minhas clínicas, na verdade, porque tenho duas super bem conceituadas, e já preparando a terceira aqui em Recife, os pacientes chegam de todo o Brasil e até do exterior. E eu já ganho muito bem e poderia nunca mais apostando nada nas redes sociais. E tenho certeza que eu ia ter pacientes de sobra para o resto da vida. Eu poderia ficar quieto, continuar atendendo e ganhando meu dinheirinho, tranquilinho ali, atendendo pelo menos uns 5 pacientes por hora. Fácil, que o método nos permite. Mas eu estou aqui com vocês no dia de semana, no meio da noite, enquanto eu poderia estar com a minha família, descansando. Sabe por quê? Por causa dessas pessoas. Pessoas que já sofreram por muitos anos, muitas dores, muitos tratamentos, perderam a vontade de viver. Pessoas que não conseguem nem levantar da cama por causa da dor. Pessoas que não conseguem mais brincar com os filhos ou netos por causa da dor. Pessoas que se sentem incapazes porque o corpo não responde mais. Então você não tem ideia quanto a dor limita a vida de alguém. Ninguém merece viver de forma tão limitada. Por isso que nós, profissionais de saúde, nós temos o poder de melhorar qualquer vida desses pacientes, de devolver a esperança para eles. Hoje eu atendo mais pacientes de fora de Recife do que daqui da minha própria cidade. Para vocês terem uma ideia. Mas a demanda é imensa e eu de fato não consigo dar conta de atender nenhum por cento dessas pessoas. Tem gente que nem vem porque é longe demais. Então basta vocês darem uma olhadinha na nossa rede social. Então de fato nós precisamos de mais profissionais capacitados para esse método. E esse é o meu propósito. Meu maior desejo é que em cada bairro, em cada cidade, em cada estado, haja um profissional capacitado. Porque isso vai mudar o nível da saúde do nosso país. E o segundo motivo que eu estou aqui hoje à noite é por causa dessas duas pessoas. Esse senhor é Dr. Tan e ele tinha revolucionado a acupuntura com conhecimentos mais poderosos, profundos e surpreendentemente muito mais simples. Eu fiquei extremamente empolgado quando vi os relatos dele sobre a forma de ver o tratamento da dor. Li os livros dele também e tudo fazia sentido, mas não era o suficiente para colocar em prática. Precisava de alguém mostrando como funcionava, mas tinha um problema. Ele já tinha falecido em 2015 e não tinha como eu nem ninguém mais aprender mais a técnica com ele. O único mestre nessa técnica não estava mais entre nós. Pessoal, isso me arrasou, viu? E quase me fez perder as esperanças. Eu estava tão perto daquele pote de ouro para ajudar os pacientes, mas não tinha como aprender mais porque ele tinha falecido. E eu quase desisti, confesso para vocês. Até que alguns anos atrás eu encontrei uma das discípulas mais próximas dele e, para minha surpresa, ela que estava a primeira vez e a única vez vindo para o Brasil para estar trazendo esse conhecimento. E eu precisei investir cerca de R$11 mil para ir até ela na palestra que foi ministrada. E pessoal, eu não me arrependo não, nem sequer um centavo que eu investi, porque eu bebi conhecimento milenar diretamente da fonte e unindo com as minhas práticas da fisioterapia, a cultura aqui ocidental, eu desenvolvi um método mais poderoso, um método para você tratar dores de anos, dores provindas de problemas articulares, fibromialgia, endometriose, problemas mecânicos e tudo que é dor que você imaginar. Tratar essas dores que pareciam não ter mais solução em questão de segundos, em uma única sessão. Esse é o agulhamento distal. E se não fosse por Emma, eu não teria aprendido os verdadeiros segredos da medicina chinesa. E nunca teria os unido ao meu conhecimento da fisioterapia para estar desenvolvendo esse método de agulhamento distal. Agora, da mesma forma que ela foi para mim, eu quero ser para vocês. Uma oportunidade de aprender uma forma mais eficaz e segura de tratar os seus pacientes. E por isso, por mais que isso me dê um trabalhão, eu decidi investir os próximos anos da minha vida em formar mais profissionais habilitados nesse método maravilhoso, através de primeira e única formação de agulhamento distal do Brasil. Essa é uma formação online, com vídeos aula em alta definição, para que todos os profissionais de cada estado do Brasil
do país tem acesso. Lá você aprende todo o passo a passo para aplicar um método para tratar dores no joelho, cervical, ombro, lombar, quadril, sacro, cóccix, cabeça, enfim, todo o corpo. Justamente por isso que teremos vários certificados para cada tipo de módulo que você vai estar aprendendo no curso. Então, atualmente, temos 5 certificados para quem concluiu a formação todinha. E caso você esteja pensando, Felipe, mas eu não sou acupunturista. Perfeito, calma. Porque isso não é acupuntura tradicional. Você pode aplicar com uma caneta, você pode aplicar com seus próprios dedos, pistola de massagem, agulhas, laser, qualquer instrumento. Então, quando eu comecei a dominar o agulhamento distal, eu me deparei com alguns obstáculos, sim, viu? Como aplicar isso na prática sem errar? Como adaptar para cada tipo de paciente? Como usar a sangria com segurança? Então, eu criei módulos específicos para cada situação, para você ter a segurança absoluta na hora de usar o método nos seus pacientes. E por mais que eu esteja fazendo isso pensando principalmente em ajudar mais pacientes através desse método do agulhamento distal, eu também quero ajudar você, fisioterapeuta, massoterapeuta, enfermeiro, médico, terapeuta integrativo, enfim, qualquer profissional de saúde. Por isso, antes de falar o preço da formação em agulhamento distal e liberar o link de inscrição, eu quero deixar claro que você também terá acesso de bônus ao que eu chamo de programa de indicação de alunos. Lembra que eu falei que não tenho condições de atender todos os pacientes de fora? Eu mesmo não. Então, eu vou fazer questão de indicar você para continuar o tratamento desses pacientes. Então, nós teremos, na verdade, um local apropriado para fazer essas indicações. Então, mesmo que você não tenha pacientes ainda, ou esteja, de repente, com dificuldade de divulgar o seu trabalho, você vai ter esse programa para te ajudar. Claro que você tem que fazer a sua parte também. E eu, pessoalmente, vou estar indicando todos os milhares de pacientes que me procuram de outras regiões e que, de fato, eu não consigo atender. Então, esse programa é apenas para alunos que concluírem o treinamento e retirarem os seus certificados. Ou seja, não tem como você adquirir por fora esse bônus. Então, além disso, mesmo que todas as aulas sejam explicadinhas ali, no mínimo detalhe e com aulas demonstrativas com pacientes reais, eu sei que, hora ou outra, é normal aparecer algumas dúvidas. Até porque cada um aprende no seu ritmo, né? Por isso, eu estarei disponibilizando algo que eu poderia estar vendendo muito caro, de forma separada, mas estará incluso você fazer a sua inscrição. Eu estou falando da minha assistente de inteligência artificial especializada no agulhamento distal. Essa inteligência artificial, ela foi treinada não só com a teoria do método, mas também com a minha experiência prática. Então é como se você fosse minha versão, como se fosse lá a minha versão virtual, disponível 24 horas por dia. Seja feriado ou não, ela está te ajudando a qualquer momento. Na palma ali, antes, sua mão. Então é o meu cérebro, no seu bolso. De forma resumida, ao fazer sua inscrição, você terá acesso à formação em agulhamento distal, por 1 ano de acesso com aulas demonstrativas e teóricas. E que, lembrando, pessoal, que a formação foi criada para ser prática. Normalmente ela é bem rápida. Uma semana ali você já consegue começar a estar aplicando seus pacientes. É mesmo, é bacana, né? E além disso, você terá acesso de bônus ao meu programa de indicação de alunos, onde eu vou indicar diretamente meus pacientes para você. E outro bônus, que é quase uma consultoria virtual 24 horas, 7 dias por semana, diretamente comigo, com assistente de inteligência artificial especializado no agulhamento distal. Só esse último bônus, tenha certeza disso, já vale uma fortuna. E agora tudo isso junto. Fiquei pensando, sinceramente, o quanto eu deveria cobrar para vocês. É porque um curso de acupuntura tradicional, que é feito em sua cidade, mais próximo do método aqui, poderia custar tranquilamente R$14.000, no mínimo. Assim, qualquer curso de acupuntura tradicional que você encontrar aí na sua cidade, se for de 2 anos, 2 anos, viu? Geralmente é o curso. Vai custar em média isso, tá? Mas o agulhamento distal é um método muito mais poderoso, que eu preciso dizer para vocês. Vocês não precisam ficar 2 anos estudando antes de começar a aplicar. Em 2 semanas, você já consegue tranquilamente, já está dando resultados espetaculares aos seus pacientes. Precisa se dedicar. Só por ser um método 10 vezes mais poderoso, eu poderia estar cobrando tranquilamente os R$14.000. Ou até mais, sem dúvida alguma. Mas não vou cobrar não, isso não. Não vou fazer isso com vocês, porque o meu objetivo é colocar esse método nas mãos de muito mais profissionais. Eu quero que esse conhecimento chegue a mais lugares, todo o Brasil, cada cidade do Brasil. Estou aqui para transformar a vida de vocês, não para cobrar preços absurdos. Agora preste atenção, somente para quem está aqui, eu vou abrir uma oportunidade mais do que especial nos próximos minutos. Preste atenção, você poderá ter acesso ao curso completo, com todos os bônus, com certificação, com tudo que foi falado aqui, por apenas 12 vezes de R$106,17 no cartão de crédito ou no Pix.
ou R$ 997 à vista. Esse valor é ridiculamente baixo, porque eu falo sério sobre levar esse método para todo cantinho do Brasil e para que todo mundo tenha condições de entrar, certo? Mas tem um detalhe que eu preciso deixar bem claro aqui antes de eu mandar um link de inscrição. Por mais que a gente precise de mais profissionais qualificados com o método de agulhamento distal, não adianta nada eu abrir as vagas e não dar conta de todo mundo que entrar. Concorda comigo? Então, como eu já disse para vocês, o que eu quero aqui é qualidade, não quantidade. Por isso que essa oportunidade é por tempo limitado. Então, quando a nossa lista de inscrições estiver cheia, eu vou fechar as vagas. Ou seja, se você deixar para pensar depois, não precisa nem pensar, porque não vai ter como entrar na turma mais não. Tudo bem? Agora você tem duas escolhas. Não fazer nada e continuar com os mesmos resultados de sempre, ou confiar e testar se vai funcionar para você. E se não funcionar, você tem 7 dias de garantia total. Escute bem, 7 dias. Teste com seu primeiro paciente. Se não ficar impressionado com o resultado que você vai ter, devolvemos todo o seu investimento sem burocracia nenhuma. E a verdadeira pergunta é, vale a pena apostar alguns minutos para verificar? Pois é, mesmo que faça apenas metade do que prometo, já vai transformar a sua prática profissional. Tenha certeza disso. Agora, como vão funcionar as inscrições? Nos próximos instantes, eu vou mandar um link aqui no chat e lá no grupo também. E você precisará ser rápido para garantir sua vaga, porque se acabar as inscrições, eu vou ser obrigado a tirar o site do ar, ok? Por isso, eu quero ter certeza que quem vai entrar está comprometido com a nossa causa. Responda agora no chat. Você está comprometido a usar o agulhamento distal para ajudar seus pacientes? Você vê a importância de sempre estar se atualizando e se tornar um profissional mais qualificado? Você quer que esse método possa abrir portas na sua vida profissional e pessoal que antes eram impossíveis? Você quer ser mais valorizado pelo seu trabalho porque é um bom profissional e se preocupa com quem realmente você atende? Você quer se tornar referência no tratamento de dor da sua cidade utilizando esse método poderoso? Você quer parar de ter uma agenda instável e começar a ter uma fila de espera de pacientes ansiosos para passarem com você? Por fim, você está decidido a ajudar o maior número de pacientes possíveis com esse método de agulhamento distal? Então, se você disse sim para essas perguntas, meus parabéns. E fico muito feliz por você estar aqui. É esse tipo de pessoa que eu quero dentro da minha comunidade, dentro da minha formação. Eu vou fazer uma contagem regressiva agora. Enviar o link de inscrição no chat e no grupo também, ok? Se preparem, sejam rápidos. 5, 4, 3, 2, 1. Inscrições abertas. Link está aqui no chat, está lá no grupo. Corra, pessoal, e antes que lote a turma. Lembrando que tudo que você vai receber e aproveitar essa oportunidade agora. Formação completa do agulhamento distal, está aplicando o método em todas as áreas do corpo, programa de indicação de alunos. Eu mesmo vou estar indicando pacientes para você, 5 certificações, um para cada área do corpo, ou um geral, com toda a formação completa. Suporte 24 horas com acesso à nossa inteligência artificial para te acompanhar todos os dias da semana. Então não perca mais tempo, aproveite essa grande oportunidade, comece a transformar a vida dos seus pacientes e a sua também. O link está aqui no chat e lá no grupo. Agora é com você, a decisão está em suas mãos, espero que você aproveite. Agora eu quero parabenizar todos vocês por estarem aqui, isso já é um grande passo, pessoal. Então só o fato de você estar aqui hoje comigo, dedicando seu tempo, já mostra que algo tocou aí o seu coração. Então, se você está buscando algo novo, algo diferente, é porque você está pensando diferente da grande maioria, da manada. É só por isso que você já merece meus parabéns. E acredite, essa decisão pode ser um divisor de águas na sua carreira. Tenha certeza disso. Eu só tenho que agradecer a todos pela confiança. E como eu disse antes, vamos juntos nessa. Juntos somos mais fortes. Aguardo todos vocês dentro da formação do agulhamento distal. Um grande abraço, pessoal, e valeu. Tchauzinho. Opa, se você está aqui, é porque você está interessado na formação do agulhamento distal. Mas talvez tenha algo que está te impedindo ainda de dar esse último passo. Pedi para a minha equipe anotar as principais dúvidas que vocês mandaram no meu Instagram e no meu privado também. E eu vou estar respondendo elas agora para vocês. Posso aplicar o método de agulhamento distal em mim mesmo? Pode sim, viu?
Já falamos várias vezes sobre isso. Você pode aplicar em você, sua família, sua tia, sua avó, seus pacientes, todo mundo. Não tem informação acadêmica. Posso estar fazendo esse curso? Pode sim, tranquilo. O curso ele é acessível para todos. Não é necessário você ter formação acadêmica não, para estar aprendendo e aplicando o método. Ok? Outra pergunta. E quanto tempo eu vou demorar para começar a aplicar o método? A resposta dela é bem rápida, tá? A gente já falou aqui que o método ele é extremamente rápido. Então, vai ter módulos lá no nosso curso, por exemplo, que no outro dia você já pode começar a aplicar a agulha no seu paciente. O curso é muito objetivo, é bem enxuto, tá? E a proposta da gente foi exatamente essa. Não gosto de cursos não, que demoram 6 meses, 1 ano. Então, com dedicação, você já pode estar começando a atender seu paciente já na primeira semana. Escuta o que eu estou dizendo, primeira semana, viu? Isso é muito legal. Próxima pergunta. Quanto tempo você terá acesso ao curso? A nossa formação é de 1 ano, tá? Então você vai ter 1 ano para estar assistindo todo o conteúdo. Com certeza é tempo mais do que suficiente para você estar aprendendo e aplicando aí seus pacientes. E sim, todos os cursos têm certificação, tá? Então se você tiver dúvidas, pode tirar com a minha equipe no WhatsApp. Então estamos sempre disponíveis para estar passando aí os nossos insights, aquilo que eu faço todos os dias aqui com meus pacientes, certo? Serve para todas as dores, sim. Esse método ele serve para qualquer tipo de dor, independente da causa. Independente da causa, tá? Nós estamos aqui e lá na comunidade tivemos colegas que fizeram apenas um módulo e já estão tratando qualquer tipo de dor com excelentes resultados, tá? Então, seja dor de membro fantasma, dor neuropática, qualquer tipo de dor, tá? Esse método trata dor proveniente de um câncer, uma fratura. Obviamente que se o problema for mais grave, a abordagem pode ser mais difícil, mais lento o tratamento. Mas qualquer tipo de dor, esse método pode estar ajudando a aliviar. Qual valor você sugere para cobrar dos seus pacientes? Vamos lá, cada região ela tem uma realidade diferente, concordam? Então o valor pode variar. Você tem que fazer uma análise ou pesquisa de mercado. Se você pensa da seguinte forma, viu? Nenhum outro profissional vai gerar resultados que você gera com esse método. Então o seu preço ele tem que refletir os resultados incríveis que você vai estar entregando aos seus pacientes. Eles vão perceber a diferença, tá? Com seus concorrentes. Eu, por exemplo, cobro R$600, mas isso pode ser mais barato ou mais caro, dependendo da sua cidade, da sua região, ok? Então o importante é que você vai ser a única pessoa a estar gerando esse tipo de resultado. E isso tem um valor muito grande, tem que ser diferenciado esse valor. Quanto tempo de duração do curso? Ele tem 1 ano de acesso e o que é mais suficiente para que você consiga aprender todo o conteúdo. E sim, o curso tem certificado. Além disso, nós temos um módulo exclusivo para problemas com dores de cabeça, como a neuralgia no trigêmeo, e problemas de ATM, a articulação aqui temporomandibular, que são extremamente eficazes. É bacana esse método, pessoal. Eu posso dizer que vocês nunca viram nada parecido. Então, se eu pudesse, eu montaria um centro só para estar tratando problemas de cabeça, que é uma área realmente impressionante o resultado. É muito bacana. É fora da curva, de fato. Eu sou suspeito para falar. O tempo que o paciente fica com dor pode variar, mesmo que o que importa é que com o nosso método, os resultados eles são mais rápidos e eficazes. Então, para os profissionais que estão começando, lembre-se, viu? A prática ele vai te deixar cada vez mais seguro no que você está fazendo. Quanto tempo leva para tirar a dor de todo o paciente? Depende. Se a gente tem que fazer uma avaliação, depende do paciente. Aqui eu já atendi pacientes com problemas de 10, 15, 20 anos de dor. Em uma única sessão, eles já não sentiram mais dor. Como eu também já tive pacientes que eu precisei estar fazendo 10, 20 sessões. Tá ok? 2, 3 vezes por semana, ali depende. Não existe uma regra, tá? A gente não pode dizer, não existe, não tem como. Vai ter pacientes com casos mais graves que é um tratamento um pouco mais lento, não é isso? E às vezes a gente não consegue nem os 100%. A diferença aqui nesse método é que o resultado é muito mais rápido que a gente está acostumado. A velocidade do resultado já aparece ali nos primeiros minutos. Mas isso não quer dizer que com uma sessão apenas o paciente vai sair 100% e ficar livre da dor pro resto da vida. Então não é um tratamento imediato, não é assim que funciona, né? A gente não vai resolver um problema de uma vida inteira em um único dia. É milagre, não é isso? Então, porém, com o nosso método, nós conseguimos avançar muito rápido e reduzir a dor muito mais rápido do que os tratamentos tradicionais. Isso não tenho dúvidas. Quais agulhas você usa para a sangria? Então, sobre o método de agulhamento, nós usamos a agulha de acupuntura comum, tá certo? Para o corpo todo. Aí tem os tamanhos e para a sangria é diferente. A gente explica tudo no curso,
tá? Com detalhes lá. E como você utilizar cada tipo de agulha, as indicações, contraindicações, bem seguro, por sinal, o método da sangria. E sobre pacientes que fizeram cirurgia, não tem problema. Agora, sobre pacientes que fizeram cirurgia de coluna, ombro, joelho e ainda sentem dor, aí que é onde a gente deve estar utilizando o método, porque a gente vai estar potencializando o resultado, vai estar melhorando a dor, para que você, como profissional de saúde, possa estar ali, ó, manipulando, mobilizando aquela região ali de forma indireta, já que a gente não estimula o local da dor. Então imagine, sendo tratamento pós-operatório, usando a agulha na região distante daquela área operada ali. Você vai estar ajudando e acelerando a recuperação do seu paciente e melhorando a amplitude do movimento, certo? Então isso faz toda a diferença no pós-operatório. Você não tem ideia do benefício do paciente pós-operatório. E eu já falei isso aqui antes. Com agulhamento distal, você pode ser o melhor profissional da saúde da sua cidade. Vai melhorar no mínimo ali 50% dos seus resultados, você utilizando esse método. Tá? É extremamente poderoso. É totalmente diferente do que você já viu na sua prática profissional. Qual é a plataforma que você entrega o curso? A Hotmart. É uma plataforma segura. Ela é limpa, tranquilinha ali, onde você pode estar acessando todo o conteúdo sem publicação. Tá? Próxima pergunta. Quem teve AVC pode usar um método? Pode sim, pessoal. Esse é um método indicado, a nossa formação, escute bem, é voltado para o tratamento da dor. Então, se você tem dor, paciente com AVC, tem dor ali, a gente vai estar explicando toda a metodologia para voltar ao tratamento da dor. Então, é voltada a nossa formação para melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Então, pensou em dor, pense nesse método. Doutor, posso usar no meu pai, que tem 96 anos, a pele é muito sensível? Temos vários profissionais que utilizam o método em pacientes idosos, eu também, e os resultados são bem bacanas. Então, não é contraindicado não, tá? É muito seguro, pessoal, esse método, viu? O método do agulhamento. Então, não é agressivo e é eficaz também, inclusive para pacientes idosos. Outro caso que sempre me perguntam é sobre dor nas costas, coluna trincada ali, dor no tendão, enfim. Então, o que acontece quando alguém tem uma fratura de coluna ou rompimento de tendão, por exemplo? Bem, quando uma fratura, o osso ele vai ter que se consolidar. A gente tem que respeitar o processo. Né? Então, mesmo que a fratura ali não tenha cura totalmente, o alívio da dor ele é possível. Agora a gente vai ter que respeitar o processo de cicatrização, né, daquele tecido ósseo. Então, o nosso método ele é muito bem para essas condições, viu? Ajudando a melhorar a dor e inflamação ali do paciente. Mesmo que o paciente ainda tenha uma fratura ou uma lesão ali tendine não consolidada, não calcificada, é bem bacana. E claro, o objetivo não é substituir o tratamento, né, convencional, mas ajudar no alívio da dor e na qualidade de vida do seu paciente. Você pode estar combinando os recursos. Então, por fim, quem perguntou sobre esquizofrenia e questões emocionais, o foco do nosso curso é tratamento da dor. Mas em breve, quem sabe, a gente possa expandir aí para questões emocionais também, órgãos internos, um problema de coração, estômago, pulmão, tá? Mas a gente já fala alguma coisa sobre sinusite, por exemplo. Então, o método é muito mais abrangente do que só a dor, tá? Nós vamos ensinando em outros momentos essas abordagens. Então, eu já atendi pacientes com hernia de disco, dor nas lombar, ciática, tudo vocês podem estar imaginando aí. Então, o curso é voltado para o tratamento da dor. Felipe, não tenho clínica, posso atender em casa? Sim, claro, sem problema nenhum. Já fiz atendimentos domiciliares, inclusive. Então, é um excelente método, viu? Você não precisa estar levando macas pesadas não, tá? Então, vai estar ajudando muito o seu paciente de forma rápida ali, sem você estar perdendo tempo, você está levando aqueles instrumentos, equipamentos caríssimos, pesados ali para o atendimento do seu paciente. Você vai ali, ó, só com sua necessaire, suas agulhinhas, algodão e o resultado é bem bacana, ali na hora, tá? Não precisa ficar lá parado não, esperando a melhora do seu paciente. O agulhamento distal, o efeito ele parece ser ali, nas primeiras sessões, tá? Então, outra pergunta recorrente é sobre endometriose. Esse é um dos casos que o tratamento de agulhamento distal, ele é altamente eficaz, bem bacana, tá? Vamos estar falando sobre isso no próximo capítulo do curso, mas posso adiantar que quando você aprende o método, você já vai estar tratando muitos casos de endometriose, tá? Porque tem uma teoria por trás. Quando você aprende a teoria, tudo fica mais fácil, tá? Então, um método, de fato, que oferece resultados profundos e eficazes, lidando com várias condições e melhorando a qualidade de vida dos seus pacientes. Tem apostilas no curso? Sim, tem sim. Tem um material bem explicadinho, com PDF, com exemplos de casos clínicos, de tratamento. Você está baixando, está estudando, está fazendo suas anotações, tá? Então, eu fiz pensando em mim, certo? Como eu gostaria de estar recebendo. Então, eu pensei como eu gostaria de ser tratado. E é dessa forma que eu quero que vocês aprendam.
bem mastigadinho ali, bem explicado, de forma clara e objetiva para vocês, tá? Nunca fiz um curso com pacientes reais e agora eu mostro isso para vocês. São modelos reais, com resultados reais, tá? São pacientes reais que eu estou atendendo, tá? Então, se eu melhorei 90% de um paciente, você vai estar vendo lá, melhora 90%. Se eu melhorei só 70%, é 70% que você vai estar vendo, tá? Tudo mostrado ali com pacientes reais. Quantos cursos aí fora, geralmente são com modelos, não é isso? E sou paciente com câncer. Vamos lá. Claro que quando o paciente está mais vitalidade, você pode estar estimulando mais o paciente, né? Mas quando ele está muito debilitado, com câncer, um paciente idoso, muito debilitado, o estímulo tem que ser menor. Mas pode fazer, viu? Sem problema nenhum. E tudo isso, ele é explicado no curso. Você vai estar aprendendo a adaptar o método para diferentes condições de saúde dos seus pacientes. Então, é muito importante frisar que o método ele não faz milagres. Esqueça essa palavra, viu? Então, se o paciente tem um problema de 30 ou 40 anos, será necessário tempo para o tratamento. É um tratamento como qualquer outro, tá? Você verá resultados muito mais satisfatórios já a partir do primeiro atendimento. Essa é a grande diferença do método, tá? É o tipo de resultado que você deve estar esperando. Então, o nosso método ele vai estar oferecendo resultado satisfatório desde o início, mas não vai resolver um problema complexo de uma única vez. Tá? A dor do meu paciente voltou, é um tratamento que você tem que fazer, ok? Ele saiu zerado aqui, mas a dor voltou. Tratamento você tem que fazer. Outra pergunta: quanto tempo a agulha deve ficar no paciente? A gente explica isso na nossa formação, tá? A duração da agulha ela pode variar ali, mas geralmente o mínimo é 30 minutos. Então, para pacientes crônicos, eu gosto de manter essa agulha por mais tempo, pelo menos uns 45 minutos, 50 ali, tá? Então é importante ressaltar que cada paciente ele reage de forma diferente. Mas com esse método aqui, você vai ver resultados bem rápidos, é impressionante, e duradouros também. O método trata fibromialgia, esse é um dos casos em que o método ele realmente brilha. É bem bacana, viu? Então eu já reiterei muito paciente, medicamento com esse método. E aí eu digo para vocês o seguinte, que quem entra nesse universo, ele nunca mais quer sair, porque é impressionante. Então não é como o dry needling, que é um método completamente diferente ali, você estimula ali o local da queixa do paciente, tem nada a ver, na verdade, com o agulhamento distal, tá? E a diferença é enorme. E o nosso método, ele segue princípios da medicina chinesa, e ele de fato é incomparável, você nunca vai ver nada igual, nunca. Em toda a sua formação, tudo que você aprendeu, nada se compara com esse método, tá bom? Qual é a duração do curso? São mais de 60 horas de conteúdo, cobrindo uma ampla variedade ali de tópicos, do fio do cabelo aos pontos dos pés. Então o curso é denso, completo e eficaz para você estar aprendendo tudo de forma prática em sua clínica. Agora o tratamento é algo contínuo, pessoal, não é só uma sessão, né? Quando você tem um paciente ali com um problema crônico, ele de fato ele vai precisar de mais sessões, tá ok? Então não espere milagres, não tem como, tá? Mas o que vocês estão vendo aqui é algo que vocês nunca viram antes. Desculpa, eu estou falando com muita propriedade porque eu sou fisioterapeuta, eu tenho várias formações, posso garantir para vocês que não existe nada parecido com isso, nada. Em relação à velocidade e resultado, já estudei várias técnicas, mas todas chegam no mesmo denominador comum, que é o quê? A melhora do paciente, não é isso? O que diferencia esse nosso método é a velocidade do resultado. É impressionante. Botou a agulha, você já vê resultado. Então, posso afirmar com total confiança que esse método ele é incomparável. E eu quero que todos possam aplicar esse método e transformar a vida dos seus pacientes. Todos. Então, em poucas sessões, você já cobre o investimento do seu curso. Isso é algo que faz toda a diferença na sua prática. Serve para artroplastia no joelho? Sim. O método ele pode ser utilizado para qualquer caso, qualquer queixa do seu paciente. Paciente com prótese no joelho, cirurgia de coluna, e os resultados são muito bacanas. Então, não existe contraindicação não, para quem fez cirurgia de joelho, quadril, lombar, tá ok? Claro que o tratamento vai depender de cada paciente. A gente precisa fazer uma avaliação, um raciocínio clínico do método, mas o que eu posso dizer é que o método ele é eficaz. Então, sobre o número de sessões, vai depender de cada paciente. Alguns podem melhorar uma sessão com 2, enquanto outros podem estar precisando fazer 2, 3 sessões por semana. 10, 20 sessões ali, alguns meses de tratamento. Então, a gente vai estar avaliando o progresso desse paciente e passando a quantidade de tratamento conforme necessário. Então, depende de cada caso, ok? Então, por fim, não percam essa grande oportunidade, pessoal. Não percam. A minha intenção aqui é que todos vocês tenham acesso
a esse conhecimento transformador, sem exceção. Então aproveite agora, não perca essa grande oportunidade que está diante de você, diante de seus olhos. E com toda certeza que só de você estar aqui, você já está se dedicando, e muitos outros profissionais da sua cidade. Tenha certeza disso. Só o fato de você ter a mentalidade de estar buscando aprender algo novo já te coloca na frente da grande maioria. Não tenho dúvida disso. Tenho certeza absoluta que com esse método você vai alcançar resultados incríveis. Não se esqueçam, foi graças a esse método que eu consegui expandir meus atendimentos e começar a atender pacientes de todo o Brasil. Algo que não acontecia antes com minhas técnicas convencionais. Então, antes eu utilizava minhas técnicas e meus resultados não eram com o que eu tenho agora. Esse método, de fato, mudou a minha forma de trabalhar e os resultados que eu vejo todos os dias. Me deu muito mais confiança. Impressionante. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveite agora, toque no link do chat ou lá no grupo para fazer essa inscrição. A oportunidade está aí. E eu tenho certeza absoluta de que isso vai transformar a sua vida profissional e os seus pacientes. Então, não perca essa chance de fazer parte de algo tão impactante e inovador. As vagas são limitadas, então não deixe passar.